Olá, boa tarde. Está no ar o programa Vem com a gente na tarde da sua Band Piauí, sempre levando o melhor da informação, comportamento, saúde, cultura, entretenimento, assuntos mais relevantes e conhecendo histórias que fazem parte do dia a dia e conhecendo a história de muita gente especial que faz o Piauí acontecer. Fica com a gente que o programa está apenas começando. E o programa de hoje conta com a presença muito especial dela que transformou o seu nome em uma marca reconhecida no Piauí, na verdade em todo o Brasil. Ela é empresária, escritora, diretora na Abras, que é a Associação Brasileira do Setor Supermercadista e uma das maiores referências no setor de supermercado. Estou falando de Van Fernandes, que celebra um momento muito especial, os 40 anos da rede de supermercados dela, do Grupo Vanguarda, o Carvalho Super e Mercadão, e lança esse mês o seu segundo volume da sua autobiografia, Meu Nome é Van. Boa tarde, Van. Seja muito bem-vinda à rainha do supermercado. Boa tarde. É um prazer estar aqui no seu programa. Isso aí que você falou, pode cortar a metade, porque eu não sou tudo isso, mas para mim é um prazer grande estar aqui com você, né? Que é uma marca também reconhecida no nosso estado, na nossa cidade, que é minha assessora de muito tempo, por isso que o Carvalho Super é uma marca muito bem, tem uma imagem muito boa no nosso estado. E o orgulho é meu fazer parte dessa família do Grupo Vanguarda há muito tempo, né, Van? Mas ela é muito modesta, vocês já notaram aí. Mas então quem é Van? A Van Fernandes, a Evangelista. Então, assim, a minha história bem resumida, nasci na Chapada Diamantina, vim para Teresina a passeio, não foi nada programado. E com 11 anos eu decidi ficar aqui, né? Na minha cabecinha de criança talvez nem soubesse que era o melhor lugar para se viver. Mas terminei ficando, morando com irmãos e comecei a trabalhar muito cedo no ramo de fotografia, que os meus irmãos já eram fotógrafos bem conceituados na cidade. E logo tudo muito cedo aconteceu comigo. Conheci o meu ex-marido com 18 anos, com 20 anos nós nos casamos. Isso aconteceu, a gente se conheceu na escola e acho que, assim, para eu talvez concretizar, né, a vivência que eu tive com os meus pais comerciantes, meus tios e os meus irmãos, foi através da abertura da empresa, assim que nós nos casamos. A gente abriu com a marca Comercial Carvalho, que já era inclusive uma marca que ele usava quando era empresa individual. E aí, desse tempo, foi muito trabalho, muitas trocas, né, muitos sacrifícios e muita vontade, né, e coragem de prosperar, de ter um dia uma marca tão consolidada e tão forte como é a marca Carvalho, né? Eu digo marca Carvalho porque ela suportou inclusive uma divisão e as duas partes hoje estão muito bem no mercado. E se consolidou como entre as marcas mais reconhecidas, né, as marcas mais lembradas por muitos anos e continua sendo pelos teresinenses. Mas todas essas histórias de Van Fernandes a gente encontra nesse livro, que é Meu Nome é Van. Esse é o primeiro volume, que conta a primeira parte da história da Van. Eu tive a oportunidade de ler no lançamento que teve ano passado, no aniversário da Van. No aniversário de 60 anos, não tem quem diga que ela está maravilhosa. Van conta desde o seu nascimento de pequena até que idade mesmo aqui, Van? Já era mocinha, né? Assim, desde que eu comecei, porque a gente começa a entender as coisas, né? A partir dos seus 5 anos. Sim. É que você começa a lembrar muito de partes que aconteceram na sua vida. E eu, como uma grande observadora que sou até hoje, então eu
comecei a contar uma história e ela é bem lúdica, né? Sim. Aquela irmã, né, que ficou com ciúmes porque eu nasci, que por ela eu não deveria ter nascido, já que ela tinha 10 anos e minha mãe com 45 anos, eu realmente não era para ter nascido. Não era programada. Então, ela, assim, a gente teve uma inquisição muito grande por muito tempo, por conta dessa, vamos dizer, esse ciúme dela, por eu ter tomado lugar. E aí eu conto histórias, né, da minha cidade, né, vou lá de vez em quando. Curiosidades das pessoas da Chapada Diamantina. Sim, e assim, muitas histórias, eu tenho certeza que muitas pessoas também passaram, né, por essas histórias. Quem nasceu numa cidade pequena, como eu, numa vila pequenininha, passaram por esse conhecimento de mundo num lugar muito pequeno. Muito pequeno. E aí, até ela chegar em Teresina. Mas estamos preparando agora o lançamento do segundo volume. Já conta uma outra parte da sua vivência já em Teresina, né, Van? Sim, então... como assim, eu sou muito detalhista nas histórias, até porque eu não sou escritora, né? Mas olha, o livro prende, gente. Ele prende porque a gente fica querendo saber todas as histórias a cada capítulo. E depois que ela falar, eu vou querer que ela conte a história da sandalinha azul, que é uma curiosidade muito interessante. Então, assim, são até os meus 18 anos, né, e o que eu já escrevi, que está em trabalho de revisão, eu escrevo, do jeito que eu falo, sabe? Eu pego ali de madrugada, acordo 5 horas da manhã, escrevo um texto, no outro dia escrevo outro, vou escrevendo, vou montando, e assim, ele não chega até... vamos dizer, a minha separação, né? Que eu acho que foi, assim, a separação da empresa, inclusive, que foi acho que o que eu vivi de mais traumático na minha vida, ele não chega até esse ponto. Porque, como eu disse, eu sou tão detalhista que eu começo a contar, e depois eu tenho pena de cortar, né? De tirar. De tirar alguns momentos da história. Se eu lembro daquela história, porque ela foi importante na minha vida. E aí, então, eu acho que voltei mais ou menos nesse 35 anos, né? O tempo que eu escrevi o segundo, né? Já os filhos, né? Já tem construído, já tem consolidado a marca Carvalho, que hoje é Carvalho Super Marcadão. Muito forte, e que vem muitas novidades esse ano, que comemora 40 anos, né? São 40 anos de história e são 4 décadas no setor supermercadista. E hoje você criou um nome nacional, né, Van? A gente observa que a rede, após a cisão, ampliou, criou um novo conceito de supermercado que é oferecido hoje e segue na liderança também no mercado piauiense, né? Assim, eu sempre tento primar, né? Porque é bem difícil, né? Quando você trabalha com 2.000 cabeças, cada uma pensando do seu jeito, interpretando da sua forma. A comunicação, às vezes, a orientação, ela não chega do jeito que é passada, mas eu tento vender mais qualidade, né? Tento me colocar no lugar de um cliente, da acessibilidade, de como que o cliente quer ver a loja, de como que ele quer se sentir na loja, de como que ele quer ser atendido. Então, eu tento, né, fazer isso para poder, porque hoje vender por vender é muito fácil, né? E hoje as pessoas, elas têm uma facilidade tão grande para comprar, né? Pega ali o celular e na palma da mão compra o que quer e chega ali em questão de segundos. Então, o mundo digital facilita muito essa oportunidade. E é uma transformação mesmo, né, da sociedade, da facilidade de ter as coisas muito rápida. Então, a gente procura facilitar muito a vida do cliente e ainda, por cima, ter o preço, né? Promoção e preço bom, né? Você ter aqueles itens que você sabe que o consumidor, ele quer sempre estar comprando, você tem que estar compatível, né, com o mercado. Então, assim,
eu até levo assim, ter comércio é você brincar de negociar, para poder você suportar, né, todas as adversidades e todas as dificuldades que são inerentes, né, ao negócio, ao varejo principalmente. E olha, a Van é a CEO do Grupo Vanguarda e o nome não poderia ser diferente, não só por começar por Van, mas ela está sempre na vanguarda. Na pandemia ela saiu na frente, trazendo os supermercados express, o autoatendimento, ao lado do seu filho Reginaldo Júnior. Ele também fica muito atento às novas tecnologias e trazer diferencial, né? Agora ele é um acionista, é filho e bebe dessa fonte da sua experiência todos os dias, né, Van? Sim, eu sempre digo que é muito bom, porque uma pessoa jovem, ela tem a facilidade de estar mais inserido nessa nova tendência. Uhum. Então, assim, porque o meu filho até diz, e eu chego até a concordar, diz, mãe, os jovens, eles são como eu, eles são preguiçosos. Mas o preguiçoso, que ele quer dizer, é no bom sentido, é de ter mais tempo para se divertir. Uhum. E você só tem mais tempo para se divertir se você souber administrar o seu tempo. Uhum. E a tecnologia, ela facilita isso, né? Facilita você ter novas ferramentas de implantação, como o self-checkout, né? Uhum. Sua amiga ali me disse, eu queria que tivesse mais um caixa, porque eu chego lá, às vezes tem fila, até no self-checkout. Ou seja, nós temos na loja da Homero 4 self-checkouts, né? Uhum. Mas assim, a tendência da facilidade, né, que a ferramenta traz, que você ali pode pagar suas próprias compras, até isso, vamos dizer, precisa, né, ser incorporado mais, ter mais opções, né, para o cliente não perder o seu tempo, porque ele, assim como o jovem, todos nós queremos ter mais tempo para a gente, né, para poder curtir a família, para poder ter o seu lazer, né, além do seu trabalho. Olha, tem muita história ainda para a gente contar sobre Van Fernandes. A gente vai para um rápido intervalo. Fica com o recadinho dos nossos patrocinadores. Daqui a pouco a gente volta para falar do aniversário de 40 anos do Grupo Vanguarda. Quando o assunto é decoração, requinte, lifestyle, existe um nome que faz parte da história de Teresina há mais de 45 anos. O Grupo Aninha. A Aninha Home é muito mais do que uma loja de decoração. É um espaço pensado para inspirar, encantar e transformar ambientes com elegância, personalidade e bom gosto. São móveis, peças de design, quadros, tapetes e objetos cuidadosamente selecionados para quem valoriza a qualidade e sofisticação. E um dos grandes diferenciais da marca é o atendimento personalizado, que ajuda cada cliente a encontrar soluções exclusivas para deixar a sua casa ainda mais acolhedora e cheia de estilo. Com tradição, credibilidade, sempre conectada às principais tendências do mercado, a Aninha Home segue sendo referência em decoração e ambientação em Teresina. Visite a loja e descubra um universo de beleza e inspiração para o seu lar. Acompanhe também as novidades pelo Instagram, @AninhaHome, e venha viver essa experiência. Estamos de volta com o programa Vem Com a Gente, trazendo nessa tarde aqui na Band, recebendo com muito carinho e muito prazer a Van Fernandes, que tem uma história construída com muito trabalho, coragem e empreendedorismo aqui. E, além disso, muita inovação. A trajetória da Van Fernandes inspira não apenas os empresários, mas todas as pessoas que acreditam na força de sonhos e na capacidade de transformar desafios em oportunidade. Bom, Van, esse mês é especial, né? Logo no próximo mês a gente consegue já a expectativa para o aniversário do Carvalho Super e Mercadão, uma vasta programação. Todos os dias tem ofertas especiais no supermercado, mas no mês de aniversário, nesses 40 anos, não vai ser diferente. O público pode aguardar uma grande promoção de aniversário, né? Sim, além da corrida. A tradicional corrida, né? Porque o Carvalho foi quem iniciou, né? Os tradicionais fomos corridas pioneiros, de rua. até na corrida de rua. Olha aí, sai sempre na frente.
Já temos data para a corrida de rua, com toda aquela programação, aquele bolo enorme que é feito para comemorar, é uma verdadeira festa, né? Sim, o bolo que é tradicional também. E aí, além das promoções, como você falou, né, a gente tem uma campanha maravilhosa, que eu não vou dizer agora, né, senão as pessoas já vão começar a ficar com os olhos vidrados. Mas eu já estou sabendo em primeira mão, vale muito a pena. Gente, vai ser uma campanha que verdadeiramente vale ouro, viu? Já vou deixar uma dica para vocês. Mas, Van, além disso, o Carvalho ele se diferencia. Houve uma expansão, houve novos conceitos de supermercado. A gente teve a abertura no Shopping Rio Puti, teve o Alphaville. Então, novos negócios foram surgindo para atender o mercado piauiense, teresiense em especial, né? Sim, eu sou muito comedida, até porque, como eu falei, como eu gosto de oferecer qualidade, então, assim, sou muito comedida e até em relação ao risco, né? Porque quando você abre uma loja nova, você está incorrendo num risco que você não tem muita certeza do futuro. Uhum. E hoje, né, em relação a créditos de terceiro, por exemplo, não vale a pena muito você arriscar. A economia está... muita gente reclama, né, juros altos, famílias endividadas. Eu vejo o lado bom que, apesar de tudo isso, os supermercados, né, principalmente o ramo de supermercados, ele se sobressai. Porque eu sempre digo, acho até que nem existe um ramo melhor do que o supermercado. Uhum. Porque aconteça o que acontecer, as pessoas, elas nunca vão deixar de se alimentar. Sim. E se alimentar bem. Então, assim, nesse período, né, de 5 anos, que foi quando houve a divisão do grupo, tudo que eu planejei foi de revitalizar as lojas, né, fazer um retrofit em relação a novos equipamentos, a layouts, a pintura, a climatização. E venho trabalhando nisso, né? Teve loja que eu já virei assim 2 vezes, né? Sim. Por necessidade de novos equipamentos, de novas estruturas. E a gente não planejou abrir nenhuma loja, mas ainda assim nós abrimos 3 lojas, né? No período. Mas tudo com muito, assim... muito cuidado, né? Atenção. Conservadorismo e muito pé no chão. Van, você lidera um grupo com mais de 2 mil colaboradores, gerando emprego e renda. Também se diferencia muito no mercado, porque está sempre preocupada com o olhar. Foi o primeiro supermercado no Brasil que teve a inclusão também para crianças atípicas, como os abafadores. Está sempre atenta nos restaurantes. Quem encontra a Van sempre observa ela circulando pelo supermercado, principalmente do Dalmero, da Zequinha Freire. Na verdade, ela circula em todas as lojas, está sempre com aquele olhar clínico, sempre atenta para o negócio. Como é liderar? Uma mulher liderando um setor que majoritariamente é masculino, né? Realmente, eu assim, quando comecei a frequentar, por exemplo, a Abras, esse Avarejo, né, que é um fórum que a gente tem 2 vezes no ano, eu, há uns 20, 30 anos, eu me via sozinha de mulher, né? A maioria não, era eu de mulher e o resto eram homens, né? Uhum. E assim, eu sempre me inseri nesse meio, né? Para eu poder tanto fazer um network bom da minha empresa, como eu ter relacionamento, como também captar novas oportunidades, né? O que tem de tendência. Por isso, então, eu penso que nós estamos na frente, inclusive com algumas coisas que alguns colegas meus empresários nem acham que deveria, né, como é a escala 5x2. Que saiu, foi pioneira também. Então, a gente implantou e assim, eu até fui meio que massacrada, né, por eles. Porque, mas por que isso? E não, a gente tem que brigar para não acontecer. Vai ter uma lei, mas a gente tem que ser firme, que isso não dá certo. As pessoas têm que trabalhar mais. E eu sempre vejo a tendência, a evolução. Então, não é vislumbrando o futuro.
assim como eu, o governo está vendo isso. O governo está tentando implantar o projeto, não é porque ele acha que vai ter talvez mais eleitores. Não, é porque ele está vendo que é uma tendência, é uma evolução. Aí, às vezes, eu digo, gente, às vezes eu até exagero, né? Eu digo, gente, há 300 anos, a maioria das pessoas eram escravas. E hoje, quer dizer, de lá para cá, o quanto que evoluiu o ser humano, né? A questão do trabalho. Hoje tem pessoas que elas, às vezes, nem querem trabalhar de carteira assinada, porque querem o quê? O que que elas buscam? Não é mais segurança, é mais liberdade, é mais tempo de lazer. Então, eu penso que implantando a escala 5x2, eu tanto estou evoluindo, como estou acompanhando a tendência, como estou deixando ou segurando aquele meu colaborador que talvez ele queira ser um autônomo. Sim. Mas aí, como ele tem a liberdade de ter 2 dias de folga, ele vai pensar 2 vezes antes de sair da minha empresa. E segura grandes talentos dentro do grupo. Van, outra novidade que você tem, já tinha os produtos Carvalho Super, agora também lançou os produtos, o portfólio Sofia, uma homenagem à Netinha? Roberta, antes da Sofia nascer, já tinha a marca Sofia. Por quê? As pessoas às vezes até dizem, porque ela queria ter uma filha mulher só, e não tiveram 2 homens. Eu sempre fui muito decidida, assim, tudo que aconteceu na minha vida, inclusive em relação a filhos. Que eu disse, eu só quero ter 2 filhos, independente de ser 2 mulheres, ser um homem ou uma mulher, ser 2 homens, eu só quero ter 2 filhos. Na verdade, não era querer, é porque eu não me via com vamos dizer, a disponibilidade, porque ter filho é uma responsabilidade muito grande, né? Além de você ter uma responsabilidade muito grande com a criação, com a educação, você tem que ter tempo para eles. Sim. Então, assim, com a minha vida tão corrida, tão cheia de tantos afazeres, que eu decidi ter apenas 2 filhos. Mas o nome Sofia, para mim, ele é universal, é fácil, é doce, é o sinônimo de sabedoria. Então, eu sempre gostei do nome Sofia. E começou com a parte de joias, não foi isso? Sim, joias, a marca, né, dos produtos mesmo, que eram mais os produtos da padaria. E aí eu acho que eu fui homenageada com o nome da Sofia. Então os meninos, né, a Cecília e o Júnior, escolheram Sofia exatamente porque sabiam que eu gostava do nome Sofia. Sofia, e hoje o portfólio de produtos Sofia é imenso. Começou com joias, né? Lá, que era Diamantina Joias, depois passou para Joias de Sofia e hoje tem um portfólio de produtos alimentícios enorme que você encontra em todas as unidades. Van, para você, o futuro do Grupo Vanguarda, tem muitos projetos pela frente ainda, tem muitas novidades, vem mais vantagens para o nosso público aí? Então, estamos trabalhando, né, revitalizando Campo Maior, né, colocando restaurantes, né, novos equipamentos, revitalizando também uma unidade aqui que você quer porque quer dizer que a marca vai mudar de Carvalho Mercadão para Vantagem, né? Mais barato do que o barato. Mais barato Isso do que o barato. Já está acontecendo. Mas, assim, a gente sempre acredita, né, no trabalho, nas pessoas, no mercado. E o futuro é super e é para lá que nós vamos. Nessa sua trajetória, qual é o maior orgulho que você tem? Eu acho que é o meu equilíbrio emocional. Eu acho que diante assim de hoje, né, de tudo que você consegue visualizar e enxergar, que hoje as pessoas têm uma mente, né, atordoada, que falta paz.
E eu sinto assim, às vezes eu digo assim, meu Deus, será que o mundo caindo em cima de mim, eu vou continuar essa pessoa que eu me considero, né, uma pessoa muito serena. Eu não sei também se por conta da minha consciência, sabe? Eu sempre tive muita consciência de que as coisas boas e ruins, elas estão aí para cada um e para todos nós, né? E pode ser que por azar alguma coisa ruim aconteça comigo, mas como eu tenho uma consciência assim tão definida, né, de que as coisas elas podem acontecer independente do que você faz, porque tem coisa que depende muito de você, né? Por exemplo, acordar às 5 horas da manhã depende de mim, eu faço isso. E caminhar, faz atividade eu física. faço isso. Ir para academia, eu faço isso. Então, coisas que dependem de mim, eu faço na maior tranquilidade. Mas eu também tenho a tranquilidade, a consciência de que alguma coisa que não depende de mim pode acontecer comigo. Ainda tem sonhos a realizar? Os sonhos, eles são eternos. Vamos deixar uma mensagem para outras mulheres, para você inspirar nossos telespectadores, essa mulher que é admirável, inspiradora, pelo menos para mim, aprendo todos os dias com a Van, e eu queria muito agradecer a sua presença aqui nessa primeira temporada, durante esses 3 meses que a gente trouxe esse projeto do programa Vem Com a Gente, contando histórias de pessoas tão especiais. Eu não poderia encerrar essa primeira temporada do programa sem entrevistar essa grande empresária, que eu tenho um orgulho e a honra de fazer assessoria mais de uma década mais. Eu acho que eu não quero deixar, assim, para as mulheres não, acho que para todos, né? Porque independente de ser homem ou mulher, eu penso que a gente nem deve olhar isso, né? A questão de sexo. Você deve realmente ter um propósito de vida e dar a vida por ele. E eu sempre tenho uma frase que eu gosto de dizer, o medo ele acaba a partir do momento que você o enfrenta. Então, acho que a vida é isso, é você estar sempre sentindo, né, tendo percepção dos momentos e enfrentando a vida. Porque a vida, ela é complicada, é difícil, mas é por isso que ela é gostosa e é boa de viver, porque tem uns momentos bons. Que maravilha, olha... Esse primeiro volume você encontra em todas as unidades do Carvalho Super e ainda nos próximos meses, acho, já vai estar o segundo volume para você conhecer muito mais da história inspiradora de Van Fernandes, a rainha dos supermercados. Muito obrigada, Van, pela sua presença aqui, por trazer tanto conhecimento e compartilhar a sua história de sucesso com a gente. Obrigada. Espero que você aí em casa tenha gostado desse programa hoje. A gente chega ao fim nessa tarde aqui na Band, de uma temporada com um sentimento de gratidão, de 3 meses, contando muitas histórias inspiradoras. Até amanhã. Tchau, tchau.